O trabalho, ele também pode ser calculado através de um gráfico. Quando você tem um gráfico de pressão por volume, para calcular o trabalho, a gente vai utilizar a área do gráfico. Note que existe uma diferença entre estes dois gráficos. Neste primeiro, a setinha para a direita, que mostra que o volume aumenta. Então, ocorre uma expansão e, neste caso, o trabalho é positivo. Nesse segundo, a setinha está indo para a esquerda, que mostra que o volume diminui. Se o volume diminui, nós temos uma compressão e o trabalho é negativo. Outro tipo de questão que pode aparecer é para você analisar trabalho de várias curvas em um gráfico. Igual eu tenho esse gráfico aqui com a curvinha roxa, a laranja e a verde. Apesar dos três saírem do mesmo ponto inicial e chegarem no mesmo ponto final, os trabalhos são diferentes. Por quê? Porque em termodinâmica o trabalho depende da trajetória. E como que você analisa este trabalho? Através da área abaixo do gráfico. Na curvinha roxa, você vai pegar a curvinha roxa e levar até lá embaixo. Então, note que você pega toda essa área aqui, ó. Da laranja, da curvinha laranja até lá embaixo e do verde até lá embaixo. E quanto maior a área, maior é o trabalho. Da curvinha 1, que é essa curvinha roxa, a área é maior. Então, área 1 maior que a área 2, que é maior que a área 3. Dessa forma, trabalho 1 maior que o trabalho 2, que é maior que o trabalho 3. Outra grandeza que nós temos aqui é a variação da energia interna, que a gente representa pelo ΔU. Temos essa equação ΔU, 3 meios de NR ΔT. Apesar que a gente não vai usar essa equação para nada, essa equação só serve para mostrar que essa variação de energia interna está relacionada diretamente com a variação de temperatura. Ou seja, a energia interna é uma função exclusiva da temperatura absoluta. Quando eu falo temperatura absoluta, isso significa que essa temperatura vai ser sempre em Kelvin. Quando eu falo isso, o que eu estou querendo dizer? Que o que acontece com a temperatura acontece com a energia interna e vice-versa. Então, se a gente quiser saber se a temperatura aumenta ou diminui, a grandeza que pode nos dizer certamente o que acontece é essa energia interna aqui. Então, se a minha variação de temperatura for positiva, o meu ΔU também é positivo e, neste caso, a temperatura aumenta. Se a minha variação de temperatura for negativa, a minha variação de energia interna também vai ser negativa. E, neste caso, a temperatura diminui. E se a minha variação de temperatura for zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, o meu ΔU também vai ser zero. Neste caso, a nossa temperatura, ela é constante. E a temperatura constante é a transformação isotérmica.